Olá, irmãos, tios e seguidores do DM Play, ouvintes do DM Playcast, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu sou o Luiz Eduardo, sênior demolei do capítulo Cidade do Crato, número 527, daqui da cidade do Crato, no Ceará. E aqui comigo está uma pessoa muito especial que fez parte de muito da história da Ordem Demolei no Brasil, junto com o seu pai, claro, que é o irmão Jorge Mansur. Seja muito bem-vindo, Jorge. Para quem não te conhece, ainda que eu acho bem difícil que não conheça, mas principalmente para os demolês mais novos e os irmãos um pouco que agora que estão entrando na ordem, talvez ainda não te conheçam, poderia fazer uma breve apresentação? Olá, Luiz, um prazer estar aqui com você, podendo contar um pouco a história da chegada, da vinda da Ordem Demolei aqui para o Brasil, já há 46 anos, vai completar esse ano. Eu sou Jorge Alberto Mansur, meu nome já diz tudo, porque trago nele o nome completo do meu pai, Alberto Mansur, que viveu a maçonaria durante 60 anos da vida dele e a Ordem Demolei desde 1980 até o seu falecimento em 2012, portanto, 32 anos dedicados à instituição. Não existe no Brasil nenhum maçom que tenha se dedicado tanto à maçonaria como ele, e eu posso, ao longo aqui da nossa conversa, falar um pouco sobre isso também. E mais ainda em relação à Ordem Demolei, não só porque ele teve a ideia de trazer para o Brasil, mas também não ficou só na ideia de trazer, trouxe e transformou a Ordem Demolei no Brasil numa organização mais forte do que a própria Ordem Demolei nos Estados Unidos, isso dito por maçons que vinham até aqui. Podemos continuar conforme as suas perguntas forem sendo feitas. Maravilha, irmão. Para começar, eu gostaria de saber sobre como foi. Você estava sempre lá com o tio Mansur, né? Como foi que você percebeu, assim, depois que ele conheceu a ordem nos Estados Unidos, e tiveram aquelas primeiras tentativas, acho que em 74, não foi, de trazer a ordem para cá, mas ficou uns anos meio esquecido. Aí, em 79, o grande mestre nacional lá dos Estados Unidos, ele, se não me engano, ele encontrou com o tio Mansur, não foi? Num congresso da maçonaria, acho que era do Grau 33, né? E lá veio a notícia positiva de que a ordem chegaria ao Brasil. Como era que o tio Mansur reagia diante dessa notícia? Você estava com ele quando ele recebeu essa notícia? Ou você estava aqui no Brasil? Só, Luiz, até onde eu sei, a ideia não partiu de lá, a ideia partiu daqui. Sim. E não me lembro de ter sido lá em 74, não. Meu pai viajava porque ele era o soberano grande comendador do Supremo Conselho da Ordem da República Federativa do Brasil desde 70 e alguma coisa, não me recordo aqui. Uhum. Pronto. Ele ficou como soberano durante pelo menos 10 anos, então pode ter sido de 75 e tal até 85, não me recordo bem. E ele viajava muito para os congressos. Tinha um congresso internacional e ele ia representando o Brasil. E numa dessas viagens que ele fez no final dos anos 70, próximo ao 1980, ele conheceu a Ordem Demolei, que ele não conhecia. A Ordem Demolei, nem nos Estados Unidos, era um negócio que os maçons ficavam falando, não. Porque a maçonaria nos Estados Unidos era muito grande naquela época, inclusive ela era dividida em duas regiões. Tinha a maçonaria do norte americano e a maçonaria do sul americano. Cada uma tinha o seu Supremo Conselho, tamanha quantidade de maçons que existiam lá. E foi numa dessas viagens que ele conheceu a Ordem Demolei, que ele conheceu Frank Sherman Lane, que já tinha falecido, mas ele conheceu a ideia. E ele sempre pensava, isso a vida inteira ele falava comigo assim, não podemos deixar a maçonaria só para os maçons,
nós temos que fazer alguma coisa para ver um congraçamento real Muito da da família. E era o quê? Era o filho e era a famosa cunhada, assim chamada pelos irmãos maçons. Se eu sou maçom e tem um outro maçom, eu vou chamá-lo de irmão. Se ele é meu irmão, a mulher dele passou a ser minha cunhada. E a cunhada ficava relegada também no plano secundário, assim como os filhos. Não é? Então, ele queria sempre descobrir uma maneira de juntar. E foi esse, na verdade, o grande motivo que fez com que ele se esforçasse o máximo possível para transformar esse sonho que ele tinha em realidade. Quando isso já estava oficializado junto aos órgãos oficiais do Demolay lá nos Estados Unidos naquela época, aí ele criou, então, uma forma de fazer o primeiro capítulo, que foi o capítulo Rio de Janeiro, em agosto de 1980. Éramos, se não me falha a memória, uns 30 jovens. Esses 30 jovens eram filhos de maçons, amigos dos filhos, que foram convocados para entrar nessa organização que ninguém sabia direito o que era, eu também não. Meu pai simplesmente me convocou, falou: meu filho, eu preciso da tua ajuda, a gente tem que abrir o modo Demolay aqui, eu preciso de gente, eu sei que você tem 20 anos. No final do ano, atenção, eu fiz 21 em novembro, então eu entrei em agosto, em novembro eu ia sair. E assim mesmo eu fui, e por isso fui escolhido o primeiro mestre conselheiro, porque teria que ter algum. E como eu já ia sair, eu entrei logo em seguida, enfim, quando fiz 21 anos, virei mestre Demolay. Mas o que sênior, né? Sênior Demolay. Então, a partir do momento que ele trouxe a organização para o Brasil, ele praticamente se dedicou durante os primeiros 5 anos a viajar no Brasil inteiro, tentando convencer as lojas maçônicas de que era importante elas patrocinarem um capítulo. E aí, não é só pelo congraçamento, é óbvio que também era para fazer com que aqueles jovens, ao completar 21 anos, seguissem na maçonaria. Exato. É isso, rapidamente, assim, em poucas palavras. Não quero me estender, senão você vai ficar sem as suas perguntas aí. Mas apenas para terminar, a minha participação, de agosto até o final de 1980, eu fui a Pelotas. Primeiro a gente foi para Volta Redonda, aqui no estado do Rio, para fazer o capítulo número 2, se não me falha a memória. Depois a gente foi a Pelotas, eu fui a Pelotas. Depois de Pelotas eu fui a Caicó. E meu pai seguiu indo, Caetó, no Rio Grande do Norte, aí perto de você. Sim. E lá a gente instalava, fazia o grau iniciático e o grau Demolay. Uma coisa muito importante que eu acho que você tem que colocar aí, de alguma maneira, não só nessa nossa conversa, mas também em outros produtos que você venha a fazer, é que a maçonaria brasileira, assim como a maçonaria americana, as duas é que patrocinam a Ordem Demolay, tanto lá como cá. Os capítulos que tem no Brasil, salvo engano, são todos dentro de lojas maçônicas. Não tem nenhum que é. Hã? Só uma curiosidade. Aqui no Ceará, em 2023, aconteceu um grande imbróglio assim, com a grande loja maçônica, que é quem patrocinava todos os capítulos aqui, e foi uma situação bem complicada que acabou expulsando os capítulos das lojas maçônicas, e até hoje tem capítulos que se reúnem em escolas públicas, em locais de prefeituras. Lá na cidade de Acopiara, que é que é vizinha a Iguatu, que é de onde eu venho, o pessoal se reúne na Praça da Cultura, lá, que é um equipamento da prefeitura, que tem um teatro mesmo, tem um cinema, tem uma sala tem local para fazer esporte, é um lugar assim incrível. E eu acho que aí depois, né, depois que a grande loja parou de patrocinar,
houve um grande movimento de criação de lojas no GOB, que passou a patrocinar a Ordem de Molay, as Filhas de Jó, e tem a Frafem também, né, que é a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, e tem os escudeiros também, as abelhinhas, enfim, todo esse bolo foi para o GOB. Então, houve uma proliferação enorme de lojas aqui, só no Crato, vizinho Você está aqui. falando do GOB, Grande Oriente do Brasil? Isso, exatamente. Vou pegar esse gancho para terminar aquilo que eu estava falando. No Brasil, você tem um racha da maçonaria. São 3 chamadas potências: Grande Loja, Grande Oriente do Brasil e Grande Oriente Independente. Esses eram os 3 lá de trás, eu não sei como está hoje. Ainda é hoje. A ideia do meu pai, além do congraçamento da família, era também usar a Ordem de Molay como uma forma de união entre essas três potências. Por isso que, no início, havia capítulos que eram patrocinados pelo Grande Oriente, capítulos patrocinados pela Grande Loja e capítulos patrocinados pelo Grande Oriente Independente. Isso é uma coisa muito importante, porque esse racha é um absurdo se você for parar para pensar. Por que a maçonaria tem que ter 3 potências, não tem uma só, se o ritual é igual para todo mundo? Isso é a famosa vaidade humana que quer ter o poder, quer ter a medalha, quer ter essa bodega toda que não serve absolutamente para nada. Mas, enfim, além do congraçamento familiar, isso se deu também com a vinda da Estrela do Oriente, que era para as cunhadas, e das Filhas de Jó, que eram para as jovens. Então, a partir do momento que você usava aquele mesmo templo da maçonaria para reunir as cunhadas na Estrela do Oriente, que também era junto com os homens, eram mulheres e homens. O Estrela do Oriente é porque eram os mais velhos. As Filhas de Jó, as moças, e os jovens de Molay e os maçons, você tinha todo mundo junto fazendo ali, cada um a sua história. E foi esse o grande legado que ele deixou. Perfeito. E, inclusive, depois vieram outras ordens, né, junto na própria maçonaria, como é o caso das garotas da Ordem Internacional do Arco-Íris para Garotas, que é a IORG, que eu não sei quase nada sobre ela, eu não vou me atrever a falar nada, porque eu realmente não conheço. Mas eu acho que é principalmente no Sudeste. Aqui no Nordeste eu nunca cheguei a ver dessa ordem, não. Mas seguindo, sobre essa questão da fundação e tudo, você ainda tem contato com alguém da época, com algum dos primeiros irmãos da primeira turma? Não, difícil. Eu sei de um, sei de outro, mas, como eu te disse, muitos dos que iniciaram ali abandonaram antes de completar 1 ano de capítulo. Uhum. E é muito fácil você entender isso. Aqui no Rio de Janeiro, você reunir jovens no fim de semana para estarem dentro de um capítulo e não haver nenhuma produção intelectual, uma conversa crítica sobre algum assunto, apenas a leitura burocrática de um ritual que não foi feito por nós nem para nós, foi feito na visão de um outro povo, que é o povo norte-americano, você se desinteressa daquilo. Se você não conseguir ligar a Ordem de Molay e os jovens àquela comunidade, de alguma maneira, ela não serve para nada. É por isso que nas cidades menores ela evoluiu muito, porque os jovens faziam campanhas de doação de sangue. Vamos ser úteis de alguma maneira, atravessando as paredes do templo.
Porque só ficar dentro do templo para você ler o ritual. E aí agora eu sou o primeiro conselheiro, depois eu vou ser o segundo conselheiro, eu vou ser o primeiro diácono, depois eu vou ser o segundo diácono, eu vou ser o tesoureiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E aí, eu estou sendo isso, agora eu sou o mestre conselheiro, que lindo, maravilhoso. E daí? O que você fez? O que mudou a tua vida? Absolutamente nada. Então, no Rio de Janeiro, voltando a falar, a coisa meio que não seguiu. No entanto, se você vai a Caicó, o negócio bombou, se você vai a Pelotas, o negócio bombou, Volta Redonda, idem, que são cidades pequenas onde aquilo mexe, de alguma maneira, com a sociedade e não fica apenas dentro dos muros da organização. E vou ali adiante. Com a maçonaria, a mesma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, o que a maçonaria funciona para quê? Nada, absolutamente nada. Você nem sabe onde é que são as lojas maçônicas, você nem sabe o que acontece, eles entram lá, fazem o ritual, vão embora e acabou. Já numa cidade pequena, você vai, inclusive, muitas cidades do Brasil, eu já viajei no Brasil muito, sei disso, quando você chega de carro, no portal da cidade tem lá o esquadro e o compasso. O compasso, sim. Que são os que a grande loja de lá, o Grande Oriente, bota na frente dando as boas-vindas. É isso. Pois é. Lá em Iguatu, por exemplo, há uns, não sei mais ou menos quantos anos atrás, mas já faz um tempo, tem um monumento muito bonito assim, numa das entradas da cidade, que é as colunas, né, e o globo terrestre, e tudo meio dourado, é bem bonito. Eu já tirei até foto disso, já apareceu em páginas sobre maçonaria e tal. E essa questão da interiorização da ordem é muito interessante, porque eu vou até citar um exemplo aqui do Ceará, que eu acho particularmente fascinante, que é o capítulo que o Paulo Romeu Homem de Oliveira, que é aqui da cidade de Cedro, que é um município bem pequeno, assim, mas, cara, a Ordem de Molay lá é extremamente forte. Inclusive, se tiver algum irmão do Cedro escutando agora, um forte abraço. E eles já foram o capítulo que mais doou sangue no Brasil há uns 2 anos atrás, se não me engano, eu não sei. Eu não lembro agora como é que está o ranking, mas saiu esses dias, inclusive, o novo ranking. E eles sempre se destacam muito em todas as campanhas que a Ordem promove. Eu acho isso bárbaro, assim, fascinante. Inclusive, eu já, pela minha experiência aqui, que eu já passei em 3 capítulos de 2023 para cá, eu notei que nas cidades maiores realmente tem essa questão. Aqui em Juazeiro, que é onde eu moro, embora é frequente o capítulo do Crato, existiu. Quando eu entrei, que ainda era na grande loja, que patrocinava e tudo, tinha um grande número de membros. Assim, inclusive, eu me lembro bem que na primeira reunião que eu fui da ordem aqui, eu encontrei o então grande mestre estadual, tio Fred, que é um querido aqui. Eu vi também a primeira vez uma reunião dos escudeiros, né? Eu achei a coisa mais fofa. Eu fiquei esperando fora porque eu não sabia se podia entrar, né, na reunião dos escudeiros, mas terminou e eu vi as crianças lá, achei que fantástico. Acho que eu nem sabia que tinha os escudeiros nessa época, mas é uma lembrança muito positiva que eu tenho e eu consegui, dessa época, ter algumas amizades muito boas, assim. Tipo, teve irmãos que eu só vi uma vez, de 2023 para cá, depois se mudaram, como é o caso do irmão que atualmente está no Pernambuco, mas eu não me lembro que cidade é, que a gente tem até hoje uma relação muito boa. E eu agradeço muito a Ordem, assim, por ter me proporcionado esse tipo de amizade e relação com pessoas que normalmente eu não teria contato se não fosse. Eu acho que hoje o que mais me liga à ordem é essa questão de ter pelo menos um espaço de socialização, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente reclusa,
pessoa saiu de casa para a faculdade e vice-versa. Então, acaba que o espaço do capítulo é um lugar que eu encontro essa socialização. E quanto a isso, falando em socialização, né, dessa época do início e tal, até a fundação do SCODB, qual você acha que foi a viagem mais marcante que você fez em nome da ordem? As duas viagens, né, ao Nordeste e ao Sul, foram bastante impactantes, porque são duas regiões completamente distintas. Uhum. Eu estive no interior do Rio Grande do Sul, embora seja uma cidade costeira, que é Pelotas, e estive no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Caicó, que é uma cidade do sertão mesmo, assim, árida, vamos dizer. Eu me lembro que na época eu fotografava, eu levei uma câmera que eu tinha, tirei umas fotos preto e branco, com filtro, para dar um efeito. Eu me lembro de Estão Mais Isso, tem muitos anos. E foi muito impactante lá em Caicó, porque tinha muita gente, foram assim uns 40 jovens. Uma cidade daquele tamanho era muita gente, o que mostrava que a ideia que meu pai estava publicitando, levando aos maçons, estava tendo uma recepção muito boa, porque todos os maçons queriam botar os filhos de alguma maneira em alguma coisa, para eles confraternizarem e socializarem, como você está falando. Uhum. Já lá em Pelotas foi interessante porque foi o meu primeiro voo de Bandeirante, que era um avião da Embraer, bimotor, muito pequenininho. Então, eu saí do Rio, fui até Porto Alegre e lá peguei esse aviãozinho da época da Rio Sul, que era uma subsidiária da Varig. E aí entrei nesse praticamente um teco-teco que me levou até Pelotas. Aí quando eu cheguei lá, já estava um frio danado, fui muito bem recebido, é claro, não podia ser diferente. E fizemos também lá, já não me lembro quantos eram, mas tenho a impressão que não eram tantos quanto Caicó. E fizemos lá a iniciação do grau iniciático e depois do grau demolei. E aí voltei. Eu me lembro quando eu peguei o avião de volta, era de noite, aí eu fiquei um pouquinho preocupado, porque no escuro, naquele aviãozinho, eu falo assim, meu Deus. Mas deu tudo certo. E assim seguimos. Vale lembrar também aqui, que eu acho que é um dado curioso, Luiz, que eu não chegava lá apenas para dizer como é que funcionava e como é que eles tinham que fazer os papéis das pessoas que iam iniciar os outros, né? Quem fazia isso eram os maçons, assim como foi aqui no primeiro capítulo, lá do Rio de Janeiro. Meu pai era o mestre conselheiro e todos os outros maçons, amigos deles e que trabalhavam também no Supremo Conselho, ocuparam todas as cadeiras e fizeram uma sessão iniciática. Aí, a partir do momento que a gente fez o iniciático e depois fez o demolei, na próxima iniciação já não eram mais os maçons, éramos nós. Mas a primeira iniciação não tinha outro jeito. Então, lá em Pelotas, como lá em Caicó, os maçons fizeram a parte dessa iniciação, fizeram o papel dos demolês na iniciação. E no segundo grau, a mesma coisa, só que aí eu, como já tinha feito uma iniciação aqui no Rio também, eu fazia o papel do demolei na iniciação chamada grau demolei, que é o grau 2, não é isso? Sim. E eu fazia esse papel. Não sei nem o que dizer de tantas qualidades que tem o demolei, o Jacques Demolay, são várias, né? E eu me recordo bem. Podemos seguir, não há problema. Isso eu acho, inclusive, como eu escrevi para você na mensagem, e repito aqui, a gente achar que as pessoas estão indo para a organização para conhecer os segredos
é uma bobagem. Hoje não tem mais segredo, Luiz. Se você der uma gulgada hoje, você vai ter exatamente quais são os segredos do grau 1, do grau 2, do grau 3, do grau 4, do grau 5, da maçonaria. Não estou nem falando da Ordem de Molay. Então, a gente tem que evoluir e começar a tratar isso de uma maneira menos radical e rigorosa. Mas, enfim, segue aí, porque senão eu vou ficar falando o tempo inteiro. Essa questão da ritualística também me traz uma ideia de reflexão e pergunta, que seria: hoje a gente já tem uma coisa que não tinha na época, e não tem até pouco tempo atrás, que seria um plano pedagógico, né, que tem a especificação de como tudo deve ser para... E muita gente da época também já chegou a relatar que se afastou por conta de alguns abusos, assim, abuso não é, alguns tipos de ações erradas que pessoas faziam, né, tipo trotes, essas coisas. Você já chegou a presenciar alguma vez isso acontecer? Tipo, Não, porque trote eu fiquei antes da muito pouco iniciação? tempo. Fiquei muito pouco tempo. O que eu posso te dizer em relação à questão ritualística é que, quando Frank Sherman Land criou esse negócio, o mundo era outro. Há mais de 1919, 2019, 100 anos, 20, 26, 106, 107 anos, praticamente. O mundo era outro. Assim como a própria maçonaria, quando ela foi criada, então, há 500 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, o mundo também era outro. Então, se a gente não modernizar de alguma maneira, e eu falo muito da Ordem de Molay, porque eu vivi mais na Ordem de Molay que na maçonaria. Posso te falar um pouco de maçonaria também, porque eu fui até o grau 4. Né? Eu fiz o simbolismo e depois eu entrei na outra parte, que é do 4 ao 33. Mas fiquei no 4 e também posso explicar por quê. Mas, enfim, no caso da Ordem de Molay, hoje você ter as 7 joias na coroa da juventude, não é isso? Me corrija se eu falhar, certo. porque eu não fico lendo sobre o assunto. Isso eu me lembro desde lá de trás. Você ter uma joia que se chama pureza, o que significa pureza hoje, 106 anos depois? O que significa reverência pelas coisas sagradas? O que é o sagrado? O que significa amor filial? Tudo bem, é o da mãe. Ok, mas será necessário isso? Por outro lado, coisas como reverência ou vamos cuidar do meio ambiente. Isso é uma coisa que em 1919 não precisava. Hoje talvez precise. Uma outra joia que é fundamental e que não está lá é a joia da solidariedade. Então, a meu ver, ao invés de a gente continuar com aquela coisa do ritual, nós tínhamos que aprimorar esse ritual para a nossa vida, para a nossa cultura, para tudo que nos diz respeito, porque cada vez mais que aquilo não tiver nenhuma ligação com a gente, menos interesse nós vamos ter. Exato, eu acho que isso que você acabou de falar me relembra a questão do rito brasileiro da maçonaria, né? Que tem justamente essa proposta de ser algo totalmente nacional e que está sendo agora até exportado para outros países. Se não me engano, na França já tem, nos Estados Unidos, se não me engano, já tem. Eu não sei disso direito porque eu não sou maçom, né, ainda, então eu não tenho muitos detalhes sobre esse tipo de coisa, mas essa questão da inserção da cultura nacional eu acho de extremo valor, porque às vezes parece que a gente ainda está muito preso numa visão muito do norte global, né? Assim, trazendo já uma questão da geografia, da sociologia e tal.
Por, inclusive, lá nos Estados Unidos, de uns tempos para cá, teve um total processo de desritualização, assim. Passou a ser praticamente tudo aberto, inclusive depois daquele caso infame que teve nos anos 90, né, do maçom que abusou do Demolay numa sala capitular e tudo. E teve a falência, né, do ISC na época e depois voltou como Demolay International. Então teve toda essa questão aí. E eu percebo que a gente às vezes não. A gente tem aquela questão de ver o país, mas só sob a ótica da virtude e do patriotismo, né? Mas até isso, hoje em dia, de uns tempos para cá, agora tá talvez mudando um pouco, até essa própria palavra patriotismo ou patriota tomou uma conotação que para muita gente pode ser negativa. E eu sei que para mim, para você nesse caso. Se a gente for pensar como essa palavra passou a ser... O que é usada... ser patriota? A questão toda é essa. O que é ser patriota? Como falei da reverência pela coisa sagrada. Que coisa sagrada é essa? Elas estão absolutamente fora do tempo, as virtudes do Demolay. Só que, nesse caso, vai ser muito difícil você mudar, porque desde que a organização Demolay no Brasil perdeu a independência que ela ganhou em 1985 com a fundação do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, que durou até 2019, quando houve uma cisão e optou-se por entregar de volta a soberania nacional para a soberania norte-americana, como você está falando, no norte global. Ou seja, quem manda na Ordem Demolay hoje não é o Brasil, é os Estados Unidos. Ponto. Voltando a essa época, mais ou menos, aí depois da fundação desse código, que a gente passou até essa autonomia e começou a fundar a Ordem Demolay nos países vizinhos e tal. Você tem alguma lembrança das visitas do tio Mansur a outros países aqui da América Latina? Porque tem no Paraguai, né, na Argentina, na Bolívia. Sim, mais uma ideia do meu pai. Mais uma coisa que ele queria. Ele falou, não quero só no Brasil, vamos nos países vizinhos, porque já existia nas cidades fronteiriças que eles chamam fronteira seca, que é só atravessar a rua, existia loja maçônica que funcionava com paraguaios e com brasileiros. Né? Então ele pensou, por que não a Ordem Demolay? E aí conseguiu, eu não me recordo disso em detalhes, porque eu já não morava mais com meus pais. Eu já era bem mais velho e já estava seguindo a minha vida profissional e a minha vida como um todo. Então, eu não me recordo dos detalhes, mas quando eu estava com ele, ele dizia, não, nós estamos indo agora para o Paraguai, estamos indo para a Bolívia, estamos indo para isso, estamos indo para aquilo. Tudo com o Supremo Conselho brasileiro tomando a frente. Então, a administração daqueles capítulos nesses países ia estar ligada ao Supremo brasileiro, tá? Porque eles não tinham capacidade de ter o deles ainda. E os Estados Unidos permitiram que o Brasil fosse, o Supremo Conselho do Brasil aqui, criado em 1985, fosse o ponto de partida para dos outros países. Que legal, cara. Durante muitos anos, de 80 até 90 e alguma coisa adiante, se iniciava mais jovens no Demolay do Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Ainda hoje, São Paulo é a maior jurisdição da Ordem Demolay, o estado de São Paulo é a maior jurisdição da Ordem Demolay no planeta. Assim. E até me surpreende também. Por isso que eu acho que foi absolutamente um equívoco essa devolução da nossa soberania para os caras lá, porque se a gente fosse soberano ainda hoje, a gente poderia mudar muita coisa, mas do jeito que está, não tem como mudar. Viramos um franqueado, viramos
nem vou dizer aqui para não ficar feio. Uhum. O McDonald's da Demolay americana. É mais ou menos isso, né? Mas, Porque agora o que acontece? Nós não somos donos nem do nosso dinheiro, porque quando o Demolay agora se inicia, ele paga uma taxa. Quando o Supremo era brasileiro, a taxa ia para o nosso Supremo. Agora tem que ser rachado, imagino, não sei o percentual, mas um pedaço vai para os Estados Unidos. Pô, para quê? é, realmente, vendo por esse lado, é um pouco complicado, né? Veja bem, Luiz, isso é o complexo de vira-lata. É a adoração que muita gente tem pelos americanos, pelos norte-americanos. Não, claro, que lindo! Minha carteirinha vem escrita em inglês. Eu vou um dia lá nos Estados Unidos conhecer lá não sei quem. Isso é complexo de vira-lata. Uhum. Então, a gente precisa entender que o Brasil é uma potência e que a gente tem capacidade de inventar uma nova organização que não tenha nada a ver com os Estados Unidos, mas que, por que não ser tão forte quanto o Demolay? Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra ordem paramaçônica que é totalmente brasileira, que é do Grande Oriente do Brasil, que é a APJ, que está em uma certa expansão. Inclusive, esse ano, salvo engano, o Congresso Nacional da APJ, que foi em janeiro, alguém me corrija se eu estiver errado nos comentários ou no Instagram, foi em Fortaleza, porque o Grande Oriente do Brasil, aqui no Ceará, está promovendo uma grande expansão das paramaçônicas como um todo. Assim, então, tá, inclusive, virou um símbolo nacional, assim, como o Grande Oriente do Brasil aqui no Ceará abraçou as paramaçônicas como um todo. Eu já cheguei a conversar com tios que acham que esse termo paramaçônica não tem muita base, até acho que significado etimologicamente falando, mas isso já não é da minha competência, porque primeiro eu não sou linguista e segundo eu não tenho esse conhecimento sobre etimologia e sobre maçonaria o suficiente para dar uma opinião sobre, então eu prefiro ficar calado. Qual foi o primeiro país fora o primeiro país que o SCODB ajudou a fundar a Ordem de Molay aqui na América Latina? Olha, você falou sobre Paraguai, Bolívia e tal, é isso? Isso. Não me recordo para dizer qual foi, não, o primeiro. Ah, Foi isso aí, olha, Paraguai, Bolívia, Argentina não teve, Chile também não. O uhum, Paraguai, que são os países que tinham fronteira ali com Mato Grosso. Mato Grosso era muito forte. Mato Grosso, Paraná. sim. Inclusive, o Paraguai ele tem uma situação bem parecida com o que a gente teve aqui, porque tem dois Supremos Conselhos lá, que um é o que foi fundado pelo tio Mansur, se não me engano, que acho que é o SCOD-PY, né? E tem outro que eu não me lembro agora, mas se não me engano, hoje o Paraguai é só uma oficialaria executiva da Demolay International, assim como outros países aqui. É como sendo uma franquia mesmo, digamos. Então Sim. não tem autonomia administrativa. Aí, quando chegou agora nos anos 90, né, a cavalaria, que foi uma nova proposta, né, aqui no Brasil, que o tio Mansur também trouxe como uma forma de alinhar e unificar os dois Supremos Conselhos do Grau 33, né, o de Jacarepaguá e o de... São Cristóvão? Isso, exatamente. Aí ele chegava a comentar contigo assim sobre essa questão da cavalaria, porque foi um negócio que trouxe um êxtase assim na ordem, embora até pouco tempo atrás tinha umas práticas um pouco complicadas pela falta do direcionamento pedagógico adequado, né? Mas você lembra alguma coisa assim dele comentando sobre a chegada da cavalaria aqui, que foi em 93? Até pouco tempo eu achei que tinha sido em 91, mas não, foi em 93 e na época, né, e até hoje eu acho, o priorado era patrocinado
por um Supremo e o capítulo por outro. Então, era uma forma de tentar unir, né, politicamente as duas organizações, que até hoje são separadas, né? Não lembro disso, não. Ah, perfeito. Não lembro. Houve um período quando eu saí de casa, eu de fato me afastei. Eu só fui entrar de novo nessa história com um pouco mais de profundidade quando houve o que eles chamam de criação do Supremo Conselho Bandido, né? Porque imagina, você aí do Ceará, né? Então você tem o caraca, Fortaleza, clube de futebol. Você tem o Fortaleza, está lá há 50 anos. Aí eu vou e fundo o segundo Fortaleza. Aí entro na justiça dizendo que o Fortaleza que existe há 50 anos não vale. O que vale é o meu. Pronto, justiça brasileira, fica aquele embrolho, 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 embrolho. Aí, nesse momento, eu comecei a viver um pouco mais, de novo, a questão da ordem de Molay, por causa disso. Então, a questão da cavalaria, a questão até a questão do sênior, né, que você passa a ser sênior e tem alguma atividade. Eu não tive atividade nenhuma nessa época, porque eu estava muito envolvido com os meus trabalhos profissionais, com a minha vida profissional, com a minha carreira profissional. E também foi um período que você falou, 93, aonde o meu pai, que jamais tinha falado para mim assim, filho, você tem que ser maçom. Nunca me falou isso, até porque eu vivia a maçonaria dentro de casa. Então eu já sabia muito do que significava ser um maçom. Mas mesmo assim, teve uma época em que ele me disse, meu filho, será que você podia se iniciar lá numa loja que é de um amigo dele, ele precisava dar uma força para o amigo, Arthur Domingues? E eu, então, me iniciei, que fui nos graus filosóficos, né? Que é o grau 1, é o aprendiz, companheiro e mestre. Então, eu estava muito mais ligado nessa época na questão da maçonaria do que na questão do Demolay. Portanto, não posso falar com você sobre os cavaleiros e nem qualquer outra coisa. É isso. Perfeito. Agora, indo para essa questão já dos anos 2000, a questão da primeira cisão começou ali em 97, né? Teve a fundação primeiro, acho que foi do J. Demolay, que foi em São Paulo, né? Que teve um, um racha, assim, né? Que depois até surgiu alguns eventos a partir do J. Demolay, que era tipo Conamesco, esse tipo de coisa. Nessa época, assim, o tio... Como ficou a cabeça do tio Mansur quando começou a surgir esse tipo de problema, né? Porque primeiro foi o J. Demolay, aí depois eu li que em outros estados começou a pipocar vários outros, até que chegou em 2004 no RFB, né? Porque é o seguinte, esses que pipocaram eram coisas muito pontuais, e com o tempo elas se desfaziam também, porque se você não tem uma força, uma potência e um dinheiro por trás, você não consegue fazer nada, né? E meu pai sempre acreditou muito, até com uma certa ingenuidade, nos amigos não, né? Vamos usar a palavra correta, nos irmãos maçons. Então, se ele tinha irmãos maçons que ajudaram ele a fazer a Ordem de Molay nesses lugares todos, será que esses caras iam ser capazes de fazer um tipo de traição, alguma coisa assim? Ele não achava isso possível. Ele era um pouco naível, ingênuo nisso. Até por isso, um dos problemas que ele descobriu depois foi que ele nunca, quando fundou o Supremo Conselho em 85, e nesses 15 anos, vamos dizer assim, até os anos 2000, ele jamais foi no INPI registrar a marca, porque nem passava na cabeça dele que alguém um dia ia chegar e falar: isso não é dele, é meu. Olha aqui que eu registrei.
Então, Luiz, foi muito por isso. Você, no meio de maçons, o que é a maçonaria? A maçonaria se vende como um aperfeiçoamento humano. Então, se você está entre os maçons, se os maçons se consideram irmãos, como é que alguém vai agir dessa maneira? Meu pai, com 80 e blau de anos, jamais, e 40 anos de maçonaria, jamais ia pensar que um dia, patrocinado pelo Supremo Conselho da Ordem Supremo Conselho do Ritos Conselhos Antigo e Aceito da República Federativa do Brasil, do qual ele havia sido soberano, ia surgir um movimento patrocinado por essa organização para derrubar a Ordem de Molay, que havia sido registrada oficialmente em 1985. Então, ele foi pego com as calças na mão. E desde que isso aconteceu em 2004, até a sua morte, em 2012, ele lutou com todas as forças que ele tinha para lutar, para evitar que a causa fosse perdida. E ela só foi perdida depois que ele morreu, porque a força e a figura dele eram tão grandes, ninguém conseguia levantar nada contra ele. E só quando ele morreu, que os outros demolês que estavam lá no comando do falecido Skog, né, não conseguiram resistir ao complexo de vira-lata que eu falei. E se convenceram de que era melhor voltar aos Estados Unidos para ser o dono daquilo do que a gente. E foi isso que aconteceu, infelizmente. Se alguém me convencer que hoje é melhor do que antes, ok, mas eu acho difícil. É como você que eu falei do Fortaleza. Fortaleza de 50 anos não existe mais, existe um agora que tem 10. E olha, tudo que eu falei aqui, e eu não estou entrando em detalhes para não tomar muito tempo aí da nossa gravação, absolutamente ninguém me contou, eu vivi. Eu vivi. Como é que fala? Meninos, eu vi. Sim. Aquele meme lá das Crônicas de Nárnia. Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando ela foi feita. É isso aí. Estava lá e vivenciei. E faço aqui um desafio para quem falar que eu não estou falando o que aconteceu. Perfeito. Então, agora, saindo um pouco do tema da Ordem de Molay, eu queria falar um pouco, justamente para quem não te conhece, sobre como você escolheu a sua profissão, assim, como você chegou no jornalismo e especificamente na parte de produção de documentários, que é uma coisa que eu também estou seguindo agora. Luiz, tem certas coisas que acontecem na vida da gente em que a gente não tem o controle que a gente acha que tem. Em 1975, eu tinha 15 anos. E meu pai já tinha, naquela época, máquina fotográfica. Eu tenho até guardada essa câmera que ele tinha, era uma câmera Canon, assim, desse tamanho, que não era nem reflexo. Você olhava por aqui e não via a imagem, via só uma janelinha com aquilo ali. E eu aqui comecei a fotografar um monte de coisa que tinha aqui, por acaso nesse mesmo apartamento onde eu estou hoje. Eu fui criado aqui, eu e minha irmã. E eu gostei daquela fotografia. Assim, eu gastei um filme inteiro, meu pai ele mandou revelar, depois ele trouxe, eu fiquei vendo as fotos. Então eu já tinha ali naquele momento, dentro de mim, uma descoberta, né? Opa, que coisa legal é isso. Como eu não gostava nem de matemática, nem de física, nem de nada disso, eu sabia que meu caminho não seria engenharia e coisas dessa natureza das ciências exatas. Pouco depois, ainda em 75, mais no final do ano,
Olhando aqui pela janela do apartamento, tem um parque que é do próprio prédio, como se fosse um play. E lá eu vi um cara que era meu amigo fazendo assim, ó, como se ele estivesse usando uma câmera em movimento. Eu não sabia direito o que era aquilo. Aí depois eu fui falar com ele e disse, não, minha avó me deu um Super 8 para eu poder fazer um trabalho de escola. Ele era neto de uma moça que a gente chamava até de tia Lourdes, que dava tudo para ele. Então, quando ele estudava no colégio aqui, o colégio disse assim, um colégio de alto nível aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, Colégio Santo Inácio. E lá a turma, lá, a professora, chegou e falou, olha, se vocês puderem fazer um filminho em Super 8 sobre tal coisa, vai ser ótimo. E aí ele falou para a avó comprou a câmera para ele. Veja só o que é isso, né? E ele estava filmando. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, que coisa legal. E aí, como era próximo do Natal, eu cheguei para o meu pai e perguntei, pô, pai, Zé Roberto está aí com uma câmera Super 8. Será que você podia me dar uma de aniversário, de Natal, perdão? E não é que ele tinha lá na época o dinheiro e comprou para mim? Caramba! Nossa, eu tô ouvindo você contar a minha história, basicamente. Só que eu comecei na era da câmera digital. Está vendo aí? Caramba! Pessoal, o podcast não é de vídeo, mas eu vou descrever aqui. Eu estou mostrando para você. Aqui botava o cartucho, ó. Cara, pessoal, o Jorge mostrou agora a câmera Super 8 que o tio Mansur deu para ele, que fez ele começar a gravar vídeos caseiros. Olha o filme. Caramba, um Kodak Ektachrome. Botava aqui, ó. Fechava e filmava. Mas, enfim, então agora vou terminar a história. Aí eu me descobri filmando a família, filmando o Natal, filmando tudo que aparecia na minha frente. E aí, é claro, na época de escolher que caminhos eu vou trilhar na área da universidade, eu fui para comunicação social. Não fui para jornalismo, eu fui para comunicação social. Aí tinha as habilitações, né? Isso, aí eu fiz o primeiro ano numa universidade que já tinha estúdios fotográficos e de vídeo também. E aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, então eu vou fazer um jornalismo audiovisual, que tinha o jornalismo impresso. E um detalhe importante é que eu nunca me vi jornalista, eu sempre me via um documentarista. Tenho amigos que fizeram essa faculdade, não a minha, mas a de jornalismo, porque o sonho era ser repórter. Meu sonho não era ser repórter, eu não tinha um sonho ainda concretizado, mas não era esse que eu queria. E isso eu acabei descobrindo quando me formei e fui trabalhar na TV Globo, na área técnica. Eu era editor de imagem, era uma área técnica que apareceu, eu peguei a oportunidade. Era a área técnica dentro do jornalismo. E aí acabei trabalhando no jornalismo audiovisual sério, que era telejornalismo. Fiz o RJTV, fiz Jornal Nacional, fui editor-chefe do Bom Dia Rio e do RJTV. Fiz uma carreira na TV Globo. Quando eu saí de lá, em 93, eu montei a minha produtora. Foi aonde eu consegui começar a fazer os documentários. Tanto documentários pagos por alguém, como as minhas pequenas oportunidades de fazer. Mas até hoje, quando um cliente me pede para fazer um filme sobre a empresa ou sobre qualquer outra coisa, a minha visão e o que eu vou tentar passar para ele é: vamos fazer um documentário sobre isso, e não institucional, coisas do gênero. Está respondido ou você quer que fale mais? Perfeito. Cara, eu não poderia me identificar mais do que isso com você. Cara, tu contou a minha história, basicamente. A única diferença foi que eu comecei já na câmera digital, né? Porque meu pai... Eu tenho até hoje essa câmera. Era uma da Samsung, daquelas bem basiquinha, mas que na época devia ser caro que só, de 6 megapixels, que ele não deixava eu mexer, mas eu sempre mexia escondido. Aí ele tinha outra menorzinha que eu fiquei, assim.
E eu sempre tive uma paixão por câmera, por microfone, por gravar, tirar foto, qualquer coisa. E isso foi o que me... Porque a minha família queria que eu fizesse o quê? Medicina, né? Mas na escola mesmo eu percebi que eu não tinha afinidade nenhuma nem para ver sangue, nem para ver órgãos abertos, nem muito menos com matemática, química, física e biologia. Então, já estava eliminado aí. Tanto é que uma possibilidade que eu pensei, eu já sou designer há 6 anos. Eu já trabalho com design e com vídeo em geral há 6 anos. Desde que eu tinha 14 para 15 anos. Né? Então, eu já tenho 21. Né? É muita gente que está tendo sucesso agora não tem o tempo que eu tenho de trabalho, né? Mas essa questão da escolha, né, da profissão foi uma coisa que no início eu enfrentei muita relutância e até hoje às vezes familiares ainda duvidam assim sobre, porque pensam logo no imediato, né, naquilo de você vai ganhar muito dinheiro logo quando sai. Quem trabalha com jornalismo no início não ganha muito dinheiro. Tem gente que passa a vida toda trabalhando que não ganha. É uma ótica muito utilitarista e também uma ótica muito, até por assim dizer, capitalista mesmo, de achar que tudo se resume ao quanto de dinheiro você tem. A minha questão maior sempre não foi isso, foi o impacto social do que eu produzo. Sim, claro. Tá certo. Eu sempre penso muito mais no que as pessoas vão fazer com o meu trabalho do que propriamente o quanto eu vou lucrar em cima disso. Até porque, primeiro, lucro não é garantido em nada, a não ser que você vá fazer coisa ilegal, né? Você nunca vai ter de certeza que você vai ter lucro demais em alguma coisa, principalmente se você for uma pessoa engajada em causas sociais, uma coisa do tipo, aí é que você tem a chance ainda até de ser perseguido pelo... Mas eu acho que o jornalista ou documentarista que nunca foi intimidado por uma produção sua, por alguém quando estava fazendo a produção, é só um garoto. Claro, 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 claro. Acho que a gente tem... É claro que o dinheiro é importante, mas não adianta você fazer uma profissão onde você vai ser infeliz porque você vai ter problema. Exato. Sobre essa questão, acabei gerando aqui uma pergunta. Essa questão de ser perseguido ou de sofrer algum tipo de tentativa de retaliação por causa de algum trabalho, já te aconteceu? De alguma autoridade querer se meter em alguma coisa, assim, de querer intervir para barrar um trabalho? Não, acontece o seguinte, assim, você às vezes tem a impressão que está fazendo um trabalho autoral para alguém. Então, vamos lá, o Banco do Brasil, sei lá, o Bradesco me contrata para fazer um filme sobre a história do Bradesco. Aí eu vou fazer um roteiro mais ou menos baseado no que as conversas mostram, apresentam, e você apresenta aquilo para a pessoa. E a pessoa pode dizer, não quero isso, não quero aquilo, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que falar bonito assim, ou bonito assado. E aí, às vezes, se você não souber levar isso, exatamente achando que o filme é seu, não dá certo. Uhum. Então, eu tive algumas experiências, estou dizendo isso para você agora, mas eu já tive algumas experiências em que, no final, está até no YouTube, depois eu te mostro. No final, eu meio chateado, falei, então eu vou tirar meu nome da direção, porque não fui eu que dirigi. Porque é uma besteira, uma bobagem, eu já era burro velho. Mas, às vezes, aquela coisa do autoral, de que você está fazendo esse trabalho maravilhoso e tal, era um trabalho sobre desenvolvimento urbano, contratado pela Fundação Vale. Nossa! Para ser exibido no canal Futura. Então, eu ganhei a licitação e eles deram carta branca para mim. E eu fui, isso que foi que me deixou um pouco chateado. E, de novo, eu acho que eu herdei um pouco a ingenuidade do meu pai, para o bem e para o mal. Né? Porque não é porque o pessoal está dando carta branca que eles vão aceitar qualquer coisa. Né? Então, algumas entrevistas que eu fiz com determinadas pessoas foram vetadas depois.
porque, não, peraí, isso é demais, peraí, isso é demais. E aí eu falei, então esse negócio não é meu, vou tirar meu nome do final. Depois eu mando o link para você ver Já essa me série. aconteceu no trabalho da faculdade, isso, de eu tirar meu nome. Já que eu não fiz nada mesmo, por que você vai botar meu nome aí? É isso, é isso. Mas é meio besta, uma questão assim de ego, mas às vezes é frustrante. Óbvio que é. Você tá fazendo uma coisa e você perceber que tá tudo saindo do jeito que você não queria que saísse, mas que você precisou pela nota, se você estiver na faculdade, ou pelo dinheiro, né? Se você estiver ganhando. É lógico, é lógico. Não, você tem um contrato. O cara, É, se assina um contrato, você tem que entregar o material do jeito que eles querem, é. acabou. Tem um meme lá que eu acho que era até da Fazenda, que era uma ex-participante, ela foi perguntada se ela ia numa festa depois do programa, ela disse, tem que ir, né, filha, é contrato. Então. Infelizmente, eu acho que deve ter sido até um pouco complicado de falar sobre desenvolvimento urbano com a empresa, né? Nessa época, a Vale ainda era estatal ou já tinha sido privatizada? Não, privatizada, não tinha ainda Brumadinho só, não tinha acontecido o Ah, Brumadinho. Não, olha só, foram coisas pontuais. A grande hum, parte do material, isso foram uma série com 10 episódios de 15 minutos. Tá muito bem explicada a questão do urbanismo no Brasil, da arquitetura no Brasil, da criação das cidades no Brasil. Tem pessoal do Ministério da Cidade que existia na época falando sobre o Estatuto das Cidades, orçamento participativo e uma série de questões que muita gente até hoje nem sabe que existe. essa questão do Então, orçamento fora uma participativo. coisa ou outra que de fato eles tiraram, foi uma iniciativa maravilhosa que a gente só pode aplaudir. Perfeito. Que realmente a imagem da Vale de uns tempos pra cá foi por água abaixo, se a gente pode usar essa expressão, né? Acho que foi até meio uma falta de tato da minha parte dizer isso, fazendo piada com uma coisa tão trágica, né? Mas, enfim, sobre. Falando no geral dos seus trabalhos, qual você diria que foi o trabalho que mais te marcou, assim? Luiz, veja, é difícil você falar só de um trabalho, né? Mas o trabalho que mais recentemente me marcou foi um trabalho que não foi um documentário. Foi a minha primeira experiência como diretor de ficção. Que massa! Então, a minha esposa, Janaína Gaia, é atriz. Em 2021, por conta da pandemia, o governo federal lançou a Lei Aldir Blanc. O governo federal transferiu valores para os estados e as secretarias estaduais de cultura abriram um edital chamado Lei Aldir Blanc para que os produtores de audiovisual apresentassem os seus trabalhos e as suas propostas e, dependendo do que era e do valor, eles estavam lá. E aí eu e ela, bolamos uma história chamada Internas, que é uma série com 5 episódios. O nome Internas se dá porque é uma personagem por episódio. Essa personagem é vivida pela uma atriz que é a Janaína. Então, Janaína fez um papel no episódio 1, um outro papel no episódio 2 e assim até o 5º. E que papéis foram esses? Papéis ligados a moças, claro, né, mulheres, que viveram um drama potencializado na vida delas por causa do isolamento social e a quase proibição de se sair na rua. Uhum. Por isso nós demos o nome Internas.
porque as personagens ficavam dentro de casa isoladas, cada uma delas vivendo o seu drama. Então, eram 5 dramas diferentes. Esta série está lá no canal do YouTube da nossa produtora, que é a Multipress Digital. E nós apresentamos, é claro, o projeto e ganhamos lá o edital e conseguimos realizar. E como foi a primeira experiência de direção da minha parte, que eu gostei muito, eu tenho um carinho especial. Um outro, só para terminar, um outro trabalho, já não na área de ficção, mas na área de documentários, que eu gostei muito, é um mini-doc. Eu fiz 2 mini-docs de 15 minutos cada um para o canal Futura. Eles também estão no canal do YouTube da Multipress Digital. Um foi na época que houve aquele filme Uma Noite no Museu. E aí, um dia eu passando próximo do centro de manutenção do metrô aqui no Rio de Janeiro, eu olhei e falei, caraca, o que será que acontece quando o metrô fecha as portas até o dia seguinte, quando abre? E batizei de Uma Noite no Metrô. Então, eu faço a noite, de meia-noite até 5 horas da manhã, dentro dos bastidores da oficina do metrô. Foi muito bacaninha. E um outro que também foi um mini-doc, uma vez eu estava fazendo um institucional para a ABBR, não sei se você já ouviu falar nesta instituição, Associação Brasileira de Reabilitação. Ela ela foi criada há muitos anos atrás por um presidente, que eu já não me lembro quem foi, não sei se foi Getúlio Vargas, que tinha um parente paraplégico. Então, ele falou, nós temos que montar aqui um serviço de assistência pública, não é privada, é pública, para quem tem algum problema de locomoção, de braço, de perna, sei lá o quê. E eu estava fazendo um institucional para lá, e eu falei para a pessoa de lá, eu falei, olha, seria muito legal se a gente tivesse depoimentos de pessoas que passaram por aqui. Aí ela falou, olha, tem um que trabalha com a gente, ele é tetraplégico, não mexe nem braço nem perna, mas ele fala, ouve, respira e trabalha. E pinta. Sabe aquele pintor que bota o pincel aqui, ó? Sim. Ó. Aí eu entrevistei. Bacana. Aliás, acho que esse vídeo da BBR está lá no canal do YouTube também. E qual era o outro? O outro que ela me disse, ela falou assim, não, esse cara é um bi com V de bola, amputado. Ele perdeu as 2 pernas. Mas ele é um cara super extrovertido. Quando ele chegou lá, ele não estava nem de calça comprida, ou seja, as 2 próteses estavam à mostra. E ele apenas era um baterista rock and roll. Caramba! Aí eu fui pertinho dele e falei, poxa, que bom que você veio e tal. Mas o que aconteceu? Aí ele disse assim para mim, perdi as pernas no metrô. Quando ele falou isso para mim, Luiz, eu disse, esse cara dá um filme. E aí eu conversei com ele depois e fiz esse documentário de 15 minutos sobre a vida dele, onde os primeiros 10 minutos são ele vivendo a vida sem que ninguém saiba que ele não tem as pernas, que ele tem as próteses, está dirigindo o carro, está tocando bateria, está indo nos lugares, eu filmava só da cintura para cima, está contando a história dele, e aí, de repente, ele fala isso, aí muda tudo. Já tem o plano geral da entrevista com ele com as 2 pernas amputadas, e já tem ele botando a prótese em casa. Então, para encerrar, eu acho que são esses 3 episódios profissionais
que eu guardo com muito carinho. Maravilha. Então, meu irmão, até para não tomar mais do seu tempo, o nosso episódio termina por aqui. Muito obrigado pela nossa conversa, foi uma conversa muito legal. E eu pude ver que eu realmente me identifico muito com você. Assim, a gente tem histórias bem parecidas, apesar da distância geográfica e familiar, né? Mas realmente tem uma conexão. Assim, não foi por acaso que a gente chegou um ao outro, né? Com Então, certeza absoluta, como diria minha mãe, coisa de outras vidas. uhum. Pois muito obrigado, ouvintes, muito obrigado você que ficou até agora aqui conosco. Nos vemos no próximo episódio e até mais.